Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Ponto de inflexão. Uma decisão muda tudo. Flávio Augusto da Silva. Agradecimento. Ninguém constrói uma trajetória de sucesso sozinho. Cada conquista é resultado de apoio, aprendizado e oportunidades compartilhadas ao longo do caminho. O autor reconhece que por trás de qualquer ponto de virada na vida, existem pessoas que acreditaram, incentivaram e contribuíram direta ou indiretamente para o crescimento pessoal e profissional. O autor destaca a importância da família como base emocional, capaz de sustentar decisões difíceis e momentos de incerteza. Também valoriza amigos, mentores e parceiros de trabalho, mostrando que o desenvolvimento acontece quando estamos cercados de pessoas que desafiam, apoiam e inspiram. Ao agradecer, ele evidencia que o sucesso não é apenas mérito individual, mas consequência de relações construídas com confiança e propósito. Outro ponto importante é a gratidão como ferramenta de crescimento. O autor mostra que reconhecer quem participou da jornada ajuda a manter humildade, clareza e motivação para continuar evoluindo. A gratidão também fortalece vínculos e cria novas oportunidades, porque pessoas que valorizam o coletivo tendem a construir caminhos mais sólidos e duradouros. Todo ponto de inflexão nasce de decisões corajosas, mas se sustenta por meio de pessoas, aprendizados e experiências acumuladas ao longo da vida. Valorize quem caminha ao seu lado, reconheça as contribuições recebidas e entenda que o crescimento verdadeiro acontece quando compartilhado. Capítulo 1. O clique da autoconfiança. O autor apresenta a autoconfiança como o primeiro grande ponto de virada na vida de qualquer pessoa. Muitos talentos permanecem escondidos não por falta de capacidade, mas por falta de crença em si mesmo. A autoconfiança não nasce pronta, ela é construída a partir de pequenas decisões, experiências e desafios enfrentados ao longo do tempo. O clique da autoconfiança acontece quando a pessoa percebe que não precisa esperar condições perfeitas para agir. Esse momento surge quando alguém decide assumir riscos, sair da zona de conforto e enfrentar o medo do fracasso. O medo sempre estará presente, mas a diferença está em agir apesar dele e não permitir que ele paralise as decisões. Muitas pessoas limitam seu próprio crescimento ao acreditar em padrões impostos pela sociedade, como idade ideal, formação específica ou experiência prévia. Esses padrões não determinam o sucesso. A confiança surge quando a pessoa passa a assumir responsabilidade pela própria trajetória. A autoconfiança cresce com a ação. Quanto mais a pessoa tenta, aprende e evolui, mais forte se torna sua crença em si mesma. Pequenas conquistas criam um ciclo positivo, fortalecendo a coragem para desafios maiores. A autoconfiança não é um dom, mas uma escolha. O ponto de inflexão acontece quando alguém decide acreditar em seu potencial e agir, mesmo sem garantias, entendendo que o crescimento começa no momento em que se dá o primeiro passo. Capítulo 2. O bico. O autor compartilha uma fase importante de sua juventude, quando começou a trabalhar em pequenos serviços para ajudar na renda e conquistar sua independência. Mesmo sendo um trabalho simples e temporário, essa experiência teve um impacto profundo na formação de sua mentalidade empreendedora e na construção de sua autoconfiança. Ao fazer um bico, começou a entender o valor do dinheiro, do esforço e da responsabilidade. Foi nesse momento que percebeu que poderia gerar renda por conta própria, sem depender apenas de oportunidades formais. Essa percepção marcou um ponto de virada, pois despertou nele a ideia de que sempre existem caminhos para quem está disposto a agir. Trabalhos considerados pequenos ou simples podem ensinar lições grandes, como disciplina, comprometimento e relacionamento com pessoas. Essas experiências ajudam a desenvolver habilidades importantes, muitas vezes mais valiosas do que o próprio ganho financeiro imediato. Outro ponto importante é a mudança de mentalidade.
Ao perceber que era capaz de criar suas próprias oportunidades, o autor começou a enxergar o trabalho de forma diferente, deixando de lado a visão limitada de apenas buscar emprego e passando a pensar em soluções e possibilidades. Grandes trajetórias muitas vezes começam com pequenos passos. Um simples bico pode ser o início de uma transformação, desde que a pessoa esteja disposta a aprender, crescer e enxergar cada experiência como uma oportunidade de evolução e construção do próprio futuro. Capítulo 3. Eu não vou contratar você. O autor relata um momento marcante em sua juventude, quando ouviu uma negativa direta ao buscar uma oportunidade de trabalho. Em vez de desanimar, essa rejeição provocou uma mudança de mentalidade e se tornou um verdadeiro ponto de inflexão em sua vida. Ele percebeu que depender da aprovação de outras pessoas poderia limitar seu crescimento e começou a pensar em alternativas para criar suas próprias oportunidades. A rejeição, muitas vezes, pode ser vista como um obstáculo, mas também pode funcionar como combustível para o desenvolvimento pessoal. Ao ouvir que não seria contratado, o autor passou a refletir sobre sua autonomia e sobre a importância de assumir o controle da própria trajetória sem esperar que alguém lhe concedesse uma chance. O mercado nem sempre reconhece o potencial de uma pessoa no momento certo. Isso não significa falta de capacidade, mas sim que oportunidades nem sempre surgem de forma imediata. A partir dessa experiência, o autor passou a enxergar que criar caminhos próprios poderia ser mais eficaz do que esperar por portas abertas. Momentos de frustração podem fortalecer a resiliência e estimular o crescimento. Ao invés de aceitar a negativa como um fim, o autor transformou aquela situação em motivação para buscar novos aprendizados e agir com mais independência. Uma rejeição não define o futuro de ninguém. Pelo contrário, ela pode ser o impulso necessário para desenvolver a autonomia, fortalecer a autoconfiança e começar a construir oportunidades por conta própria, transformando um não em um novo começo. Capítulo 4. Larguei $1.000 por mês. O autor relata uma decisão difícil que marcou um importante ponto de virada em sua trajetória. Abrir mão de um salário alto e estável para seguir um caminho mais incerto, porém alinhado com seus objetivos de longo prazo. Na época, ganhar $1.000 por mês representava segurança e conforto, mas também significava permanecer limitado em suas possibilidades de crescimento. Muitas pessoas ficam presas a situações aparentemente seguras, mesmo quando percebem que não estão evoluindo. O medo de perder estabilidade financeira, status ou conforto acaba impedindo decisões que poderiam gerar mudanças significativas. Para crescer, às vezes é necessário abrir mão do presente para construir algo maior no futuro. O autor destaca que essa escolha não foi impulsiva, mas baseada em visão e coragem. Ao deixar o salário elevado, o autor decidiu investir em aprendizado, desenvolvimento e na construção de novas oportunidades. Essa atitude reforça a ideia de que crescimento exige risco e disposição para enfrentar incertezas. Segurança pode ser relativa. Um emprego bem remunerado pode parecer estável, mas não garante evolução ou realização pessoal. Muitas vezes, o verdadeiro risco está em permanecer no mesmo lugar por tempo demais. Grandes mudanças exigem decisões difíceis. Abrir mão de algo bom hoje pode ser o passo necessário para conquistar algo ainda melhor amanhã. O ponto de inflexão acontece quando a pessoa escolhe crescimento em vez de conforto e passa a construir, de forma consciente, o próprio futuro. Capítulo 5. Quando quase quebrei. O autor relata um dos momentos mais difíceis de sua trajetória empreendedora, quando enfrentou sérios problemas financeiros e viu seu negócio chegar perto do colapso. Apesar do crescimento inicial, surgiram desafios inesperados que colocaram em risco tudo o que havia construído, gerando insegurança, pressão e a possibilidade real de fracasso. Empreender não é um caminho linear, e momentos de crise fazem parte do processo de crescimento. Durante esse período, ele precisou tomar decisões rápidas, reduzir custos, rever estratégias e manter a calma mesmo diante da incerteza. Essa experiência o ensinou a lidar com adversidades e a desenvolver uma mentalidade mais resiliente. Em situações difíceis, o emocional pode influenciar muito as decisões. Por isso, o autor destaca a importância de manter a clareza, analisar os números e agir com racionalidade.
Em vez de desistir, ele buscou soluções, negociou, ajustou o modelo de negócio e continuou avançando, mesmo com recursos limitados. As crises revelam a capacidade real de liderança. Foi nesse momento que o autor percebeu a importância de persistir, assumir responsabilidade e não fugir dos problemas. A experiência quase negativa acabou fortalecendo sua visão estratégica e sua confiança para enfrentar desafios maiores no futuro. Momentos de quase fracasso podem se transformar em grandes aprendizados. O ponto de inflexão surge quando, mesmo diante de possibilidade de quebrar, a pessoa decide persistir, aprender com os erros e transformar dificuldades em oportunidades de crescimento. Capítulo 6. A saga da gestão à distância. O autor relata o desafio de liderar e administrar um negócio mesmo estando fisicamente longe da operação. Esse período exigiu adaptação, confiança na equipe e desenvolvimento de novas habilidades de gestão, já que ele não podia acompanhar tudo de perto como fazia anteriormente. Gerir à distância exige processos claros, comunicação eficiente e autonomia das pessoas envolvidas. Sem esses elementos, a empresa se torna dependente da presença constante do líder, o que limita o crescimento e dificulta a expansão. Foi nesse momento que ele percebeu a importância de construir uma equipe forte e preparada para tomar decisões. A gestão à distância obriga o líder a deixar de centralizar tudo. Ele precisou aprender a delegar, confiar mais e criar mecanismos de acompanhamento que não dependessem apenas de sua presença física. Essa mudança fortaleceu a estrutura do negócio e permitiu que a empresa continuasse crescendo. Liderança não está ligada ao controle excessivo, mas à capacidade de orientar, alinhar objetivos e manter a cultura da empresa mesmo de longe. A experiência mostrou que empresas sólidas funcionam com pessoas preparadas e não apenas com a presença constante do fundador. Crescer exige aprender a confiar e desenvolver outros líderes. O ponto de inflexão acontece quando o gestor deixa de ser o centro de tudo e passa a construir uma organização capaz de funcionar com autonomia, consistência e visão de longo prazo. Capítulo 7. Disse não para 200 milhões de reais. O autor relata uma das decisões mais ousadas de sua trajetória: recusar uma proposta milionária pela sua empresa. Embora o valor fosse extremamente alto e representasse segurança financeira imediata, ele percebeu que aceitar significaria abrir mão de um projeto que ainda tinha grande potencial de crescimento e impacto. Naquele momento, sua decisão não foi baseada apenas no dinheiro, mas na visão de longo prazo. Ele acreditava que a empresa ainda poderia crescer muito mais e que vender naquele estágio significaria interromper uma trajetória que estava apenas começando a atingir seu verdadeiro potencial. Essa escolha exigiu coragem, convicção e clareza sobre seus objetivos. Muitas pessoas tomam decisões apenas olhando o ganho imediato, sem considerar o valor futuro das oportunidades. Ao dizer não para uma quantia tão significativa, ele demonstrou que visão estratégica envolve paciência, confiança e capacidade de pensar além do presente. O sucesso não está apenas em ganhar dinheiro, mas em construir algo com propósito e significado. Para o autor, a realização estava também em desenvolver a empresa, gerar oportunidades e continuar evoluindo como um empreendedor. Grandes decisões exigem clareza de propósito e visão de longo prazo. O ponto de inflexão acontece quando a pessoa tem coragem de recusar ganhos imediatos para apostar em algo maior, acreditando no próprio projeto e no potencial de crescimento futuro. Capítulo 8. Eu sou o GV. O autor destaca a importância da cultura organizacional e do sentimento de pertencimento dentro de uma empresa. Ao construir a WhatsApp e posteriormente o grupo GV, ele percebeu que o crescimento sustentável dependia não apenas da estratégia e resultados, mas principalmente das pessoas que faziam parte do projeto. O autor explica que a expressão "Eu sou GV" surgiu como um símbolo de identidade e comprometimento. A ideia era criar um ambiente em que os colaboradores não se sentissem apenas funcionários, mas parte ativa da construção da empresa. Quando as pessoas se identificam com o propósito e com os valores da organização, o engajamento aumenta e os resultados aparecem de forma mais consistente. Cultura não se constrói com discursos, mas com atitudes, exemplos e decisões diárias. O líder tem papel fundamental nesse processo, pois sua postura influencia diretamente o comportamento da equipe.
Ao valorizar pessoas, reconhecer esforços e alinhar objetivos, ele fortaleceu a sensação de pertencimento dentro da organização. Empresas fortes são formadas por pessoas que acreditam no que estão construindo. Quando existe esse alinhamento, a equipe enfrenta desafios com mais motivação e responsabilidade, contribuindo para o crescimento coletivo. O verdadeiro diferencial de uma empresa está em sua cultura e nas pessoas que a constroem. O ponto de inflexão acontece quando colaboradores deixam de apenas trabalhar na empresa e passam a se enxergar como parte essencial da sua história e do seu sucesso. Capítulo 9. Virei cartola nos Estados Unidos. O autor relata um dos momentos mais surpreendentes de sua trajetória: a decisão de investir no futebol norte-americano ao adquirir o Orlando City Soccer Club, tornando-se dirigente esportivo em um país onde o futebol ainda buscava crescimento. Essa escolha representou um grande ponto de inflexão, pois envolvia entrar em um setor completamente diferente do que ele já conhecia. A decisão foi baseada em visão de longo prazo. Ele enxergou o potencial de crescimento do futebol nos Estados Unidos e acreditou que o investimento poderia gerar impacto esportivo, cultural e financeiro. Mesmo sendo um ambiente novo, ele apostou em planejamento, gestão profissional e construção de marca para desenvolver o clube. Durante essa jornada, ele enfrentou desafios como adaptação ao mercado americano, construção de infraestrutura e fortalecimento da base de torcedores. Com estratégia e persistência, o clube cresceu, ganhou visibilidade e conquistou espaço em uma liga cada vez mais competitiva, a Major League Soccer. Sair da zona de conforto foi essencial para essa conquista. Ao entrar em um setor desconhecido, ele ampliou sua visão de negócios e reforçou a importância de assumir riscos calculados em busca de oportunidades maiores. Grandes oportunidades surgem quando se tem coragem de explorar novos territórios. O ponto de inflexão acontece quando a pessoa decide expandir seus horizontes, confiar em sua capacidade de aprender e construir resultados mesmo em ambientes totalmente novos. Capítulo 10. Minha filha voltou para casa. O autor compartilha um momento pessoal que trouxe uma reflexão profunda sobre prioridades, família e significado do sucesso. Após anos dedicados intensamente ao crescimento profissional e aos negócios, ele percebeu que conquistas financeiras e empresariais, por mais importantes que sejam, não substituem a presença e os vínculos familiares. O retorno de sua filha para casa representou um ponto de inflexão emocional, levando o autor a refletir sobre o tempo, as escolhas e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Muitas vezes, na busca por crescimento e realização, as pessoas acabam sacrificando momentos importantes com quem realmente importa. Esse episódio despertou uma nova consciência sobre a importância de estar presente e valorizar a convivência familiar. O sucesso verdadeiro não se mede apenas por resultados financeiros, mas pela qualidade das relações construídas ao longo da vida. Conquistas profissionais fazem sentido quando estão alinhadas com valores pessoais e com aquilo que traz realização genuína. Pontos de inflexão não acontecem apenas nos negócios, mas também na vida pessoal. Situações familiares podem provocar mudanças de perspectiva e levar a decisões mais equilibradas e conscientes. O tempo é um dos bens mais valiosos que existem. O ponto de inflexão acontece quando a pessoa entende que o sucesso não é apenas crescer profissionalmente, mas também cultivar relações, estar presente e construir uma vida com propósito e significado ao lado de quem realmente importa. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!